Ainda sinto o papel amassado na minha mão. Era pequeno, do tipo que a gente espera encontrar dentro de um bloco de anotações, branco, com a margem torta de quem rasga distraidamente. 3 palavras escritas à caneta azul e nada mais. Câmera 3, Corredor Sul, 23h11. Atrás, um risco como se a pessoa que escreveu tivesse hesitado antes de fechar a nota. A enfermeira inclinou-se, sussurrou o número e, por um segundo, o silêncio do corredor pareceu um convite para que eu não entendesse nada. Eu entendi tudo. Meu nome é Aurora. Tenho 42 anos, dirijo uma pequena empresa de design e decoração, que com muito suor virou patrimônio. A nossa casa velha de família, naquela colina que ninguém via, era parte dessa herança que fiz questão de proteger. Casei com Miguel aos 24, 17, 16, 15 anos. O tempo entrou e as coisas mudaram de uma forma tão lenta que eu não percebia até que começaram a doer de repente. Não tivemos filhos. Tivemos contas, lojas, projetos, uma rotina feita de planilhas e jantares de negócios. Eu acreditava que aquilo era um casamento de parceria. Descobrirei depois que era uma parceria de fachada. O acidente aconteceu numa noite de verão, no dia 14 de janeiro. Miguel caiu da escada do galpão onde guardávamos a maioria das peças da empresa. Foi um tombo feio. Ele bateu a cabeça, perdeu a consciência por alguns minutos. O socorro foi rápido, o hospital não demorou. Lembro da luz fria do pronto-socorro, do cheiro de álcool e luvas, do Dr. Henrique com a pasta debaixo do braço dizendo palavras com autoridade. Fraturas expostas, imobilização, risco de complicações neurológicas. Tudo isso às 2h32 da madrugada, quando eu entrei no saguão com as mãos tremendo. Recebi o laudo, a recomendação de repouso. Disseram que ele poderia precisar de fisioterapia e, no pior dos cenários, de acompanhamento neurológico. Confiei. Os primeiros dias foram de cuidado quase ritualístico. Eu dormia em uma poltrona ruim ao lado da cama dele no hospital municipal. Preferi ficar ali do que voltar para a casa vazia e ouvir o barulho da propriedade que lembrava o que construímos. Miguel estava frágil, mudo em gestos, fazendo caretas com a dor. Eu lia para ele, segurava a mão. Voltei ao trabalho nos intervalos, porque a empresa não poderia parar e porque, secretamente, cuidar dele me fazia acreditar que eu ainda importava. Mas pronto-socorro e hospital são lugares de detalhes. Um olhar que passa, uma piada encoberta, um pedido de remédio fora de hora. Pequenas fissuras começaram a aparecer na aparência de que tudo estaria bem. No 5º dia da internação, Patrícia apareceu. Ela era jovem, 28, talvez 30, cabelos presos num coque despretensioso, o rosto limpo de quem dorme pouco, uma voz que não tentava disfarçar compaixão. Foi ela quem me trouxe as roupas que eu tinha esquecido de trocar e quem me ofereceu um café quente quando eu não sabia se tomaria mais uma xícara. Foi ela quem, depois de 3 dias, me mostrou que Miguel levantava da cama sozinho à noite. Ele está bem demais para alguém com essa fratura, ela disse numa das rondas, encostando-se por um segundo na porta. Talvez. Veja a câmera 3 amanhã, só olhe. Eu ri, um som seco. Tem câmera no quarto dele? No corredor. Por quê? É melhor você ver por si mesma. Pedi o nome, agradeci. Ela sorriu com uma coisa envergonhada no rosto, como quem sabe demais, mas não pode falar tudo. Essa pequena frase, veja a câmera 3, ficou presa na minha garganta. No começo, classifiquei como preocupação exagerada. Talvez a rotatividade de plantão deixasse uma enfermeira sensível. Talvez eu estivesse cansada e vendo coisas onde não havia nada. Mas naquela noite, quando caminhei pelo corredor e senti o coração apertar, encontrei a folha dobrada no bolso do casaco. A caligrafia era firme. Eu li novamente. Câmera 3. Corredor Sul. 23h11. Se havia uma coisa que aprendi sendo empresária, é que os sinais, por menores que sejam, não se ignoram. Eles se investigam. Respirei fundo. Fechei os punhos no bolso até as unhas doerem. Coloquei o bilhete no bolso interno da blusa, como quem guarda um pequeno fósforo aceso, para que ele não se apague.
Voltei para a cadeira ao lado da cama de Miguel e tentei fingir que era apenas mais um pedaço de papel dentro de um monte de papéis que a vida nos entrega. Eu não consegui. No dia seguinte, combinei com Patrícia. Ela me encontrou na sala de descanso dos funcionários, longe do barulho e dos pacientes. Tem certeza que você quer ver? Perguntou. Eu disse que sim. Porque o que você vai ver não é só um homem andando. Ela colocou a mão na minha, algo que eu não esperava, e fez um pequeno sinal com a cabeça como confirmação. Era como se estivesse dando permissão, ou fazendo um pedido. Ela era minha única ponte naquela hora. Fui ao setor de segurança. O setor tinha janelas escuras, monitores em fila, uma sala abafada com o cheiro de circuitos e café frio. O homem de segurança, José, era um homem grande, de poucas falas, olhos de quem já assistiu a muita coisa. Ele reconheceu minha voz. Aurora? Sou eu, disse. Mostrei o papel. Ele hesitou, mas o profissionalismo falou mais alto do que a curiosidade. Qual a câmera? 3. Corredor Sul. Ontem, 23h11. Ele digitou, buscou, puxou a fita digital. Não vi qualquer cena ainda. Meus olhos já latejavam de ansiedade. O vídeo abriu em preto e branco, com a granulação que faz tudo parecer uma lembrança antiga. Havia um letreiro no canto inferior, com a data e a hora. 15h01, 23h11:07. A imagem mostrou o corredor sul do segundo andar do hospital. Portas às laterais, um banco, um tapete antiderrapante. Em primeiro plano, a porta do quarto de Miguel. E então, a porta que eu conhecia bem se abriu. Um homem saiu, cambaleando, agarrando-se à barra do corrimão. Não era possível ver o rosto com nitidez, mas a estatura, o jeito de segurar o corpo, a roupa, era Miguel. Ele caminhou para a direita, em direção ao elevador. Do nada, outra pessoa saiu do quarto ao lado. Era uma mulher. Caminharam juntos, os passos sincronizados no solado dos sapatos. Ela tocou o braço dele. Eles riram num gesto que, mesmo sem som, eu reconheci por toda a vida. O movimento familiar de cumplicidade. Eu não respirei por alguns segundos. Meus olhos queimaram. A imagem estava tremida, como se a câmera tivesse captado algo que não devia. E quando a mulher se abaixou para tirar algum objeto da bolsa, eu vi o perfil. Cabelos longos presos, uma blusa clara. Vi também o modo como Miguel enfim soltou os ombros. A câmera continuou. Eles desapareceram pelo corredor. A porta do galpão, onde eu imaginava que ele estaria com o pé quebrado, ficou margeada na tela atrás deles, vazia. Não posso descrever com precisão o que senti. Aquele primeiro choque é sempre uma mistura de estômago virado com o som de um vidro quebrando dentro do peito. Eu vi algo que entrava em contradição com tudo que me tinha sido dito por médicos, por ele, por mim mesma. A narrativa de incapacidade que justificava a minha vigilância e o seu afastamento do mundo. Na tela, aquele homem que eu amara e cuidara caminhava sem o apoio do mundo. Caminhava como se não tivesse nada. Pedi para rever. E revi de novo. Cada reprodução era uma punhalada mais baixa, menos chamada para voltar. Está certo que é ele? Perguntou José, cauteloso, a voz um pouco mais baixa do que antes. É ele, eu disse. Eu reconheço pelo jeito. Ele pausou e colocou a mão sobre a tela, como quem quer evitar que o que seja mostre de fato. Isso pode ser entregue como prova, se necessário. Eu não soube dizer se aquilo era salvação ou sentença. Patrícia apareceu ao meu lado silenciosamente, como um anjo com pés cansados. Ela não se sentou, apenas ficou olhando. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui manter a visão no monitor. Tem mais gravações, ela disse muito devagar. No sábado, no corredor de trás, e um áudio. O modo como ela falou a palavra deixou claro que o áudio era mais do que palavras. Era intenção. Como você... Comecei, mas a pergunta ficou pequena. Ela respirou. Eu peguei isso para você. Achei que deveria. A fala era simples, direta, livre de julgamentos. Quando ela me estendeu um envelope pardo com um pequeno CD,
velho como esses objetos que não se usam mais. Ou então um pendrive, não me lembro, o tempo embota os detalhes práticos. Senti que aquilo era um elixir e uma condenação ao mesmo tempo. Não perguntei como ela obteve. Era uma questão ética grande demais para eu carregar sozinha. Senti a necessidade imediata de ter alguém que entendesse as consequências. Na volta para a sala de internações, sentei ao lado da cama de Miguel com o coração batendo feito um martelo em aço. Ele dormia. A testa franzida apenas sugeria que havia dor. A fratura no tornozelo, documentada, os curativos, a fisioterapia recomendada, tudo estava ali em papel. No entanto, no monitor do setor de segurança, a realidade virava de ponta cabeça. As imagens não mentiam, pensei. Mas sabia também que imagens podem ser interpretadas. Elas não contam a história inteira. Ainda assim, naquele momento, não era a interpretação que eu buscava. Era a verdade. Naquele mesmo dia, à tarde, Marcelo, meu contador, que é amigo de longa data, veio até a casa. Eu queria ver pessoas que pudessem ancorar minha sanidade. Ele sentou-se na sala, olhou para o papel amassado que eu deixei em cima da mesa e mascou as palavras sem pressa. "Você tem provas?" perguntou. "Tenho vídeo e um áudio", respondi. "Isso é suficiente?" Ele fez uma pausa longa. "Provas não são armadilhas, são documentos. Mas o que você vai fazer com elas é o que vai dizer ao resto do mundo quem você é. Você quer justiça? Quer expor? Ou quer se proteger?" Olhei para ele e me vi pequena, como se o peso das décadas da minha vida com Miguel estivesse concentrado em um ponto minúsculo entre nós. Na noite que se seguiu, não consegui dormir. Fui para a casa apenas para pegar umas coisas e organizei minha cabeça entre papéis, remédios e a recepção de chamadas. Telefone de Miguel tocou. Ele não atendeu. A chamada foi para o correio de voz. Na gravação, havia uma mensagem curta e ríspida de um número desconhecido. Ouvi aquilo como se fosse um ataque pessoal. Senti vontade de ouvir tudo: ligações, mensagens, extratos de conta. Mas eu me limitei. Decidi que não faria nada impulsivamente. Meu instinto de empresária dizia para coletar tudo em ordem, com cuidado e com assessoria. Não seria a mulher que atirava a primeira pedra, seria a mulher que mostrou a pedra com provas e deixou o tribunal da família decidir. Contei a Fernanda. Fernanda é minha sócia desde que abrimos a empresa há quase 20 anos. Ela veio no dia seguinte, trazendo uma sopa e um olhar sem perguntas incômodas. "Nós vamos cuidar disso juntas", disse ela, e a frase foi um bálsamo. Abrimos os arquivos no meu laptop, dia por dia. Extratos, mensagens, conversas, notas. Eu não entendia como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto. Emocionalmente, sentia-me traída não só por Miguel, mas pela minha própria cegueira. Quer dizer, eu sabia das dificuldades financeiras, sabia de cobranças que ele tinha por trás do sorriso. Sabia do agiota Rogério, que vinha batendo à nossa porta com ligações e ameaças. Mas nunca, e repito o nunca com a ferida aberta, esperava que ele arquitetasse algo que envolvesse tirar minha casa para pagar dívidas que não eram minhas. "No fundo, eles acreditam que tudo pode ser resolvido com dinheiro", Fernanda disse. "Mas você não vai perder a casa." Houve entre nós um silêncio elétrico, como num circuito onde a corrente precisava passar para que tudo funcionasse. "O que eu quero", respondi, "é que isso seja feito certo, sem dar margem para que digam que eu inventei tudo, sem dar a Miguel a chance de virar a história contra mim." Ela assentiu, e foi aí que marcamos consulta com um advogado. Não se trata de vingança, trata-se de defesa. E havia, naquela distinção, a diferença entre ser vítima e ser vítima transformada em agente. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar em uma sequência que era ao mesmo tempo lenta e cruelmente lógica. Miguel, sentindo a pressão das dívidas; Marcela, uma mulher nova na cidade. Eu vi o nome em alguns registros, mensagens cruzadas, fotos que eu nunca tinha visto no celular dele. E o plano de vender a casa para pagar o que devia. Havia até uma procuração assinada por um suposto representante, que insinuava a intenção de transferir propriedade.
Tudo isso começou a se apresentar com a calma de um filme que sabemos terminar mal, mas que nos prende pela precisão da narrativa. Foi nesse ponto que decidi falar com um advogado. Ele se chamava Dr. Paulo, um homem calvo, com óculos e uma fala pausada que passava segurança. Disseram-me que era cauteloso, metódico. Levamos as imagens, os áudios, o laudo médico, as mensagens que comprovavam conversas. Não entrei em tecnicismos com ele, apenas contei o que sabia, quando sabia e o que eu tinha em mãos. Nossa prioridade agora é preservar o patrimônio e sua segurança, disse ele. O material pode embasar um boletim de ocorrência. Pode também fundamentar uma ação para afastamento e proteção. Eu respirei lentamente, como se cada palavra dele fosse uma delação contra o pânico que me invadira. Ainda naquela semana, Patrícia me entregou o áudio que ela mencionara. Era uma gravação curta, feita numa tarde no carro, trechos que eu escutava como quem devora a letra de uma música que sempre passou despercebida. A voz de Miguel, em tom deliberado, e outra voz, feminina, discutindo cifras, planos e a venda da casa. A gente vende, paga o Rogério e depois pede o divórcio. Ela não vai crescer os olhos, ouvi Miguel dizer, com uma frieza que cortou como lâmina. A mulher, que agora eu sabia se chamar Marcela, riu e comentou sobre documentos, procurações e pressa. Palavras que, quando colocadas lado a lado com a imagem dele andando livre pelo hospital, formaram um quadro impressionista de traição e cálculo. Fiquei parada no meu carro com o motor desligado, as luzes da rua pintando o painel em laranja. A gravação pulou na minha cabeça como um refrão. Senti o mundo apertar numa mão invisível. Por um momento cogitei enfrentar os pais dele, Dona Célia e seu Antônio, e perguntar: o que você sabia? Mas evitei. Havia na família de Miguel uma estrutura que não precisava ser arrastada em público sem preparo. Pensei na humilhação que poderia causar. Pensei nos sobressaltos e nos colapsos que a exposição poderia provocar em gente que, até onde eu sabia, acreditava estar do meu lado. Isso não me impediu de sentir raiva. Apenas me fez medir o salto que eu iria dar. Meus instintos me empurraram para o controle. Não queria narrativas pela metade. Não queria sentenças escritas por quem não tinha todos os elementos. Decidi que reuniríamos as peças, apresentaríamos as provas na presença de quem precisava ver e, então, deixaríamos que cada um respondesse por suas escolhas. Não seria um espetáculo de humilhação. Seria um julgamento feito com a objetividade que eu tanto desejava. Para que ninguém diga que eu montei uma história, pensei. Para que ninguém me acuse de teatro. Eu precisava de uma exposição tão limpa quanto um relatório contábil, fiel aos fatos, implacável nas provas, irrefutável. Naquela noite, sentei sozinha na cozinha da casa, com um envelope pardo sobre a mesa, e senti as paredes me observar. Pensei na herança que minha mãe me deixara, naquela sala que eu repintara, nas colchas tricotadas por mãos que já haviam virado pó. Era muita coisa em jogo para ser entregue nas mãos de alguém que fazia acordos às minhas costas. E também pensei no que viria depois, caso eu perdesse. A empresa, a casa, a vida que reconstruí com tanto suor. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Organizei uma lista mental das pessoas com quem precisaria falar. Fernanda, o advogado, a segurança do hospital, a própria Patrícia, que de alguma forma fora uma ponte arriscada entre o mundo das enfermarias e o meu. E mais adiante, os pais de Miguel. Decidi que o primeiro passo seria consolidar as provas e entregá-las formalmente à autoridade competente. Dr. Paulo me orientou a não tomar ação espetacular sem antes ter respaldo legal. A exposição pública sem critério pode virar contra você, ele avisou. Suas palavras foram um freio que eu agradeci. O que me deixou acordada naquela noite, entretanto, foi mais do que a lógica. Foi a traição íntima de alguém que dividia comigo a mesma cama, os mesmos impostos, a mesma herança. A sensação de ter sido usada como um recurso, uma casa como multiplicadora de dívida alheia. Quando voltei ao hospital na manhã seguinte, caminhei o corredor sul com o bilhete ainda dobrado no bolso. Repassei mentalmente cada cena, o vídeo,
O áudio, a cara calma de Miguel em algumas fotos, a voz de Marcela no refrão dos áudios. Pedi a Patrícia que ficasse comigo por uns minutos. Ela sentou, olhou para mim com aquela calma que vinha de quem já tinha visto muitas coisas e estava acostumada a guardar segredos. Você vai dar nome a quem é responsável, disse ela. Não é apenas vingança, Aurora, é justiça. Eu sabia que ela tinha razão, mas também tinha medo. Antes de qualquer coisa, precisei ver a gravação inteira com calma. Reuni no meu laptop tudo o que a segurança havia liberado. A sequência das caminhadas noturnas, o encontro no estacionamento, imagens que mostravam Miguel conversando com a mulher, imagens que contrastavam com a justificativa médica de imobilidade. Eu repeti os trechos até decorá-los. Cada replay cobria uma cicatriz nova. E a cada repetição, a frustração transformava-se em decisão. Fechei a primeira etapa quando, em 22 de janeiro, às 10h12, levei o material ao escritório do advogado. Ele fez cópias, numerou os arquivos e me olhou nos olhos. Vamos abrir um boletim de ocorrência assim que você autorizar, disse. E vamos pedir cópia formal desses arquivos ao hospital. Você não quer improvisar. Concordei com a cabeça, com a sensação de alguém que segura firme uma corda antes de atravessar uma ponte. Mas não disse que já havia em mim uma necessidade mais íntima, ver os rostos das pessoas que amavam com Miguel se transformarem, no mesmo salão em que sempre jantamos, em espectadores de uma verdade que mudaria tudo. Naquele instante, não vi o fim da história. Vi só o próximo movimento. E esse próximo movimento me exigia coragem que eu ainda não sabia possuir. Ao mesmo tempo, uma linha invisível começou a tomar forma dentro de mim. Não se tratava apenas de proteger um patrimônio, mas de recuperar uma parte de mim que eu deixara perdida ao confiar cegamente. A cada conversa, a cada prova, eu me distanciava da mulher que perdoava sem questionar e me aproximava de alguém capaz de agir com método e serenidade. Quando saí do escritório do advogado, segurando a pasta com cópias e protocolos, senti que uma cortina tinha sido rasgada. Não pela dor, pela clareza. Havia um plano nascendo, feito de calma e passos contados. Ainda havia medo, sempre haverá, mas havia também um fio de raiva que nunca havia sido produtivo. Agora era instrumento. Caminhei até o carro sob um céu que finalmente abria, e ao ligar o motor, deixei que a gravação tocasse uma vez mais, não para me afundar, mas para confirmar que eu agora tinha aquilo que precisava para não mais ser enganada. A estrada de volta para casa foi longa e silenciosa. Eu sabia que o jantar com a família dele estava por vir. Sabia que os pais de Miguel vinham visitar no fim de semana e que, de alguma forma, a exposição pública teria que acontecer na presença deles. Havia escolhas a fazer. Tempo, lugar, forma. Tudo isso pesava como decisões de um jogo que eu não escolhera entrar, mas que agora dominaria. Ao olhar no espelho retrovisor, vi meu rosto pálido e decidido. Havia algo de novo ali. Não aceitação passiva, mas uma paciência que vinha com a firmeza de quem constrói. Foi nesse instante que apertei o envelope no banco do carro e senti que a próxima etapa exigiria não apenas provas, mas coragem para enfrentar o que eu mais temia. Ver meu casamento desmoronar à vista de quem sempre o validara. Saí do carro e, com a pasta debaixo do braço, liguei para Fernanda. "Chega hoje às 7?" perguntei. Havia um tremor nas minhas palavras que eu não escondi. Ela aceite. Ou sem hesitar. Havia na palavra dela a solidez de quem lida com crises. Combinei que ela cuidaria dos detalhes práticos enquanto eu organizava quem convidaríamos para o jantar, que começaria a marcar a virada. Não seria um jantar qualquer. Seria o encontro em que a palavra verdade cessaria de ser abstrata e se tornaria, concretamente, um conjunto de imagens e sons que ninguém poderia negar. Abri a porta de casa e o cheiro familiar me envolveu. A madeira antiga, um café que alguém havia esquecido na jarra, o sol que entrava pela janela da cozinha. No centro da sala, coloquei a pasta com as cópias em cima da mesa e respirei fundo.
Há momentos em que a vida pede uma decisão que marca uma fronteira. Eu estava ali, com o bilhete ainda guardado na carteira, sabendo que não poderia voltar atrás. Pela primeira vez em muito tempo, uma sensação quente de controle atravessou a minha raiva. Era um começo torto, talvez, mas era meu. Ainda não sabia como terminaríamos, mas sabia uma coisa: eu não seria mais usada como esconderijo para as fraquezas de outro homem. No quarto, peguei a blusa que usaria no jantar. Escolhi algo simples, nem muito chamativo, nem apático. Havia um certo ritual em me arrumar para uma reunião que prometia ser o divisor de águas. Olhei para a foto da fachada da casa, uma lembrança da mãe. Apanhei o bilhete do bolso onde eu o deixara e respirei. 3 palavras que mudaram tudo. Câmera 3. Corredor Sul. 23h11. Ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo a imagem granulada daquela noite. Miguel sorrindo num corredor que deveria tê-lo contido. E quando me fecho no meu quarto, sinto que não é só a casa que eu protejo. É a verdade que me pertence. Quando terminei de me arrumar, olhei para o relógio. Eram 18h12 do dia 30 de janeiro. Pensei no bilhete mais uma vez, como se pudesse, naquele gesto de papel dobrado, reiniciar o que viria depois. Liguei para a Fernanda e disse apenas: "Chega às 19h. Traga o seu melhor olhar." Ela chegou com uma caixa de louça antiga que sempre usamos para ocasiões difíceis e com o mesmo silêncio prático que havia mostrado desde o primeiro dia em que abrimos a empresa juntas. Havia mais pessoas envolvidas do que eu contara. O advogado Dr. Paulo concordara em vir mais cedo, para garantir que as coisas ficassem dentro dos limites legais. A Patrícia pediu para ficar fora de cena. Preferiu não aparecer naquela casa onde eu me esforço para manter memória com dignidade. Pedi também que José, do setor de segurança do hospital, estivesse disponível por telefone se precisássemos confirmar alguma coisa. Convidei os pais de Miguel formalmente, por mensagem. Não queria bombardeá-los com acusações sem antes ajustar a casa. A mensagem dizia: "Seus pais foram convidados para um jantar em família, como em todas as quartas. Precisamos conversar." Era neutra, e propositalmente neutra, porque eu queria que o choque chegasse como fato consumado, não como espetáculo furioso. Convidei também os irmãos de Miguel, Tago e Bruna. Marquei tudo para as 20h. Mensagens foram lidas, aceitas, recusadas. Houve hesitação nas respostas, mas ninguém cancelou. Enquanto a casa tomava forma, a mesa posta com simplicidade, velas discretas no aparador, toalha que minha mãe me deixara, senti a concentração encolher meu estômago. Fernanda cuidou de detalhes pequenos que pareciam grandes. Subiu a televisão grande da sala para que ninguém tivesse de se deslocar. Checou o som, deixou a louça pronta, coordenou uma entrada discreta com o serviço de jantar que contratáramos. Pedi a ela que fizesse um cardápio leve: salada, peixe assado, purê e, de sobremesa, uma torta que minha avó fazia. "O conforto é importante", ela disse, e eu sorri com gratidão. O conforto, naquele momento, era uma arma contra o caos. Miguel chegou por volta das 20h10, com o sorriso ensaiado de quem não sabia de nada. Veio com um presente. Flores simples, um gesto costumeiro que eu já não via como prova de amor, mas sim como item de protocolo. Ele me beijou no rosto como se fusões cotidianas bastassem para selar qualquer coisa. Os pais dele chegaram logo depois, Dona Célia com um vestido florido e um colar que brilhou na luz da sala. Seu Antônio, com a gravata mal ajeitada, conversou com um tom de velho dono de fazenda que sempre gostara de dar conselhos não pedidos. Tago e Bruna apareceram mais tarde com semblantes mistos. Eles sabiam de algo? Não sei dizer. Havia murmurinhos, mas a convivência do jantar começou de forma quase normal. Durante a entrada falamos de trivialidades: o tempo, uma obra no bairro, o andar da empresa. Eu dei risadas cortadas, respiro curto, a voz mais firme do que me senti. Embaixo da mesa, a pasta com as cópias, numeradas, e ao lado, o pendrive que o hospital me entregara formalmente. Ou seja, uma cópia oficial guardada com o advogado. Não havia subterfúgios. Havia documentação e estratégia.
No jantar, doutor. Paulo sentou-se discretamente à direita de Fernanda. Quando falava com a família, tinha a calma de quem lida com palavras que ferem. Pedi poucos minutos de atenção depois do primeiro prato. A sala ficou mais pesada. Há algo que eu preciso mostrar para vocês. Comecei. E senti o olhar fixo de Miguel desviar por um segundo na direção do corredor, talvez medindo rotas de fuga. É algo que diz respeito a nós, a verdade de uma situação que envolve nossa casa, nossa família. As palavras soaram diretas, sem teatralidade. Vi que Dona Célia franziu a testa, a mão no guardanapo. Seu Antônio repetiu o gesto de ajeitar a gravata como quem precisa de um tempo para aceitar que não terá o controle sobre a conversa. Disse então que tínhamos reunido alguns arquivos que eu e o Dr. Paulo achávamos necessário que eles vissem. Expliquei brevemente que havia documentos, imagens e uma gravação de áudio que demonstravam ações e intenções que impactavam o patrimônio e a segurança da casa onde crescera. Avisei que aquilo não era um julgamento, ainda, mas sim o começo da apresentação de fatos que precisavam ser considerados por todos. Ainda guardava no bolso o bilhete da Patrícia. O silêncio foi um pano que se esticou pela sala inteira. Liguei a televisão e projetei, com a calma mecânica que vem de anos de lidar com pressão, o arquivo de vídeo. A imagem entrou em preto e branco, como já a vira na sala de segurança. 15-1001, 23-11. O corredor sul desenhou-se na tela. Miguel ficou branco. A mão de Tago trombeou no copo de água. Bruna segurou a cadeira com força para não levantar. Eu não disse nada, deixei a imagem falar. Pela primeira vez, vi os olhos de meu ex-marido se fixarem não em mim, mas no canto da tela em que o homem que eu conhecia andava com naturalidade. Quando o vídeo terminou, tirei o projétil que sabia ser mais pesado, o áudio. Pedi a Dr. Paulo e ele tocou o arquivo no sistema de som. A gravação entrou limpa, sem os ruídos que a primeira vez teve. A voz de Miguel era clara. A gente vende, paga o Rogério e depois pede o divórcio. Ela não vai perceber a pressa. A voz feminina ria e citava documentos, procurações, gente disposta a assinar por pouco. A sala virou um balde de gelo derramado sobre nossos ombros. Foi então que Miguel tentou arrumar uma explicação. Aurora, isso não é como parece. Tinha o ar de quem estudou frases de negação. Dona Célia ergueu a mão. Pediu calma. Bruna soluçou baixinho. Tago cruzou os braços. Não pode ser verdade, murmurou seu Antônio. O silêncio agora era expectativa por reação. Miguel tentou agarrar a narrativa médica, a fratura, a recomendação de repouso, os laudos, mas as imagens e o áudio operavam uma contradição brutal. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, eu disse, com um tom que vinha do âmago de algo que vinha sendo construído. Estou aqui para que se veja o que já estava documentado. Ele levantou-se de repente como se uma acusação fora jogada em sua direção. Isso é montagem, ele disparou, a voz saindo estridente. Isso é armação, Aurora. Você montou isso. Houve quem o encarasse com pena. Houve quem olhasse com desprezo. Houve quem simplesmente optasse por não acreditar. Temos os documentos originais, disse Dr. Paulo. O arquivo foi copiado a partir do registro oficial do hospital e o áudio foi colocado sob custódia do advogado. Esses materiais podem ser entregues à autoridade competente se for do interesse da senhora Aurora. A fala dele foi lâmina, medida e orientou a sala. O que estava em jogo era mais do que palavras. Miguel tentou se aproximar. Eu me levantei antes que pudesse. Não permiti. Não porque quisesse humilhação física. A restrição foi simbólica. Eu precisava que daquela casa saísse uma decisão clara. Vocês sabiam? Perguntei aos pais dele. Tinham noção do que estava acontecendo? Dona Célia tremia, os olhos marejados. Aurora, meu filho está ferido, disse ela, e houve na afirmação o ruído de uma defesa maternal que não queria ver falhas. Ele pode ter sofrido, completei com calma. Mas o que eu tenho aqui são provas de que houve uma articulação para vender nossa casa, pagar dívidas e seguidamente pedir o divórcio.
Isso não é sobre o estado da saúde dele esta semana, é sobre um plano que foi pensado com frieza. A tensão explodiu em palavras atravessadas. Miguel tentou dizer que a gravação fora tirada do contexto. Marcela, que eu supunha que fosse a mulher da gravação, não estava presente naquele jantar. Em vez dela, apareceu um telefonema às 21h20. Senhora Aurora, é a Marcela. O que você quer com meu nome? Disse a voz do outro lado. Eu deixei o telefone tocar na extensão da sala. Não atendi. A presença dela, por meio da voz distante, foi confirmação de que o mundo lá fora começava a entrar na minha sala de jantar. Numa sequência que teve mais firmeza do que frieza, coloquei as opções na mesa. Eu poderia levar os documentos ao escrutínio da família e cair no risco de um escândalo público sem preparo. Ou poderia ir às autoridades com a orientação do meu advogado, preservando os trâmites legais. Escolhi as duas coisas. Mostrei a verdade para quem havia estoque afetivo na minha casa e logo depois formalizei a denúncia. Não foi vingança. Foi exposição necessária para que os fatos se tornassem insustentáveis se negados. Naquela mesma noite, depois de limpar a mesa, com os talheres ainda estalando na pia, fomos até a delegacia. Não para criar espetáculo. A delegacia é um ambiente frio, com formulários e pessoas que tomam notas com canetas cerimoniosas. Era 31 de janeiro, 0043, quando terminamos de registrar o boletim de ocorrência. O atendente, um escrivão de voz compassada, registrou os anexos que eu entreguei, cópias dos arquivos, o pendrive oficial e a transcrição do áudio, além de solicitações para a obtenção de imagens do circuito interno daquele dia, com pedido ao hospital. Dr. Paulo acompanhou tudo, orientando que a cadeia de custódia fosse preservada. Disse, e foi preciso frieza para não soar como promessa. Isso cria um conjunto probatório, mas não determina, por si só, desfechos automáticos. A justiça pode seguir caminhos diferentes, dependendo de muitos fatores. Era a verdade legal, e eu a aceitei. Na manhã seguinte, a família de Miguel foi até a casa como se esperasse o desconforto. Ele já não dormira. Seus olhos tinham a mancha de noites vividas no fio. Tago e Bruna conversaram por conta própria. Houve poucas palavras, muitas caretas e uma sensação crescente de que as alianças familiares não eram tão sólidas quanto pareciam. Marcela, nos dias que seguiram, tentou aparecer com procurações e contratos rasos. Ela foi recebida, porém, pela exigência de verificação de documentos e pela presença do advogado. Quando tentou assinar algo em nome de terceiros, notou-se a inconsistência nos dados. Procuramos, com a ajuda de um cartório, as assinaturas e os números que ela alegava possuir. Não havia sustentação legal suficientemente clara para a transferência da casa sem procedimentos mais complexos e a concordância de terceiros. Em linhas práticas, aquilo que pretendiam fazer não poderia ser executado da noite para o dia. A família de Miguel, em grande parte, tentou conciliar amor e pragmatismo. Houve quem me acusasse de expor tudo. Houve quem dissesse que deveria haver comedimento. Dona Célia, abalada, vinha a cada dia com olhares que pediam reconciliação. Seu Antônio, por fim, pediu que eu desse um tempo antes de remover seus passos do convívio familiar. Eu recusei a reconciliação sem explicações e sem justiça. Havia entre nós um abismo que ninguém poderia consertar com flores. O boletim de ocorrência acabou gerando uma investigação preliminar. A polícia abriu inquérito para apurar a apropriação indébita e estelionato quando houve indicação de elementos que podiam configurar crime econômico ligado à fraude documental. Doutor Paulo solicitou medida protetiva de urgência, com a justificativa de que minha integridade física e patrimonial estavam em risco. Não porque Miguel havia ameaçado fisicamente, mas porque havia um risco concreto de perda de patrimônio e de coação psicológica que me impedia de viver com segurança. A juíza plantonista, após análise do pedido, enviou o ofício com caráter temporário que impedia Miguel de se aproximar da casa por 48 horas, até nova audiência. Não apresento isso como garantia de eternidade, apenas como relato do que foi feito no meu caso. Miguel, face à crise, teve duas atitudes em dias alternados.
Uma mistura de confissão parcial em conversas privadas com pessoas que ainda lhe eram simpáticas e uma tentativa de contradizer nos perfis públicos e familiares. Marcela, por sua vez, desapareceu da cidade 3 semanas depois. Foi o que a polícia me informou após diligências básicas. Mudara-se para um endereço desconhecido, com bilhetes de mudança e poucos elementos rastreáveis. Não sinto prazer em dizer isso. Desaparecimento, para mim, é mais um sinal do caráter efêmero de quem aposta no jogo de usar o próximo. Rogério, o agiota, ligou em horários estranhos. Ouvi sua voz em mensagens registradas, exigindo pagamentos que Miguel não tinha condições de honrar. Em um ponto, veio a notícia de que Rogério fora alvo de uma operação policial por crimes financeiros que extrapolavam a dívida individual de casa. Não sei todos os detalhes, mas sei que algumas peças que eu catalisei aceleraram investigações que atingiram outras frentes. Quando as medidas judiciais começaram a desenhar o modelo de tutela da minha casa, fui aconselhada a não resolver tudo pelo calor da noite. Dr. Paulo pediu que eu mantivesse as contas separadas, que não participasse de movimentações financeiras com Miguel ou com terceiros que pudessem comprometer a liquidez da empresa. Aceitei. A decisão era prática: mensurar e proteger. As primeiras semanas foram de burocracia intensa: assinaturas, procurações revogadas, contato com o banco, averbação de documentos. Não vou aqui descrever cada formulário. Foi um processo cansativo, mas necessário. A empresa felizmente reagiu. Fernanda assumiu a gestão operacional plena, cuidando dos clientes, renovando contratos e, essencialmente, mantendo a face da empresa leve para que não caísse em descrédito. Eu me dediquei ao que mais sabia fazer: pensar estrategicamente. Houve, nesses meses, uma linha de tempo que me ajudou a respirar. Pequenas vitórias contra o medo. Foi um advogado que me explicou que a separação total de bens em vias de partilha poderia ser requerida e que eu teria de comprovar que a venda de patrimônio da casa seria uma afronta direta à herança e ao fruto do meu trabalho. Foi necessário adotar medidas prudentes, como a comunicação oficial aos cartórios, avisos formais de contestação e embargos a tentativas de transferência irregular. Essas medidas não são garantia de triunfo absoluto, mas criam barreiras legais, que no meu caso, funcionaram. A venda que Miguel e Marcela tentaram iniciar não saiu do papel. No plano pessoal, a ferida emocional foi lenta. Tive noites em que acordei com a sensação de que algo havia me sido arrancado. Em outras, havia uma força serena, a mesma que me permitira enfrentar reuniões, admirar planilhas e preparar jantares. Procurei terapia. Falar com alguém que me devolvesse a capacidade de distinguir entre confusão e decisão foi um relevo. A terapeuta ajudou-me a decifrar o luto que eu sentia. Não apenas o luto do casamento, mas o luto de um futuro que eu imaginara que teria e que de repente se mostrou impossível. Aceitei que a raiva existia, que a vergonha também, e que eu não precisava esconder nenhuma dessas emoções para seguir em frente. O apoio dos amigos foi decisivo. Fernanda se tornou meu braço direito e esquerdo, casa e escritório. Marcelo, o contador, cruzou números sem descanso, localizando falhas e cobrando bancos por procedimentos. Patrícia, a enfermeira, manteve a discrição devida. Nunca a convidei para o centro da cena porque soube da coragem que ela teve em me entregar o bilhete e depois as gravações. Fiz questão de ressaltar, para a família dela e para a dela mesma, a gratidão que sentia. "Você foi a ponte que eu precisava", disse a ela uma vez, segurando sua mão com agradecimento. Isso, de algum modo, foi mais do que uma prova entregue. Foi a lembrança de que a solidariedade inesperada existe. As semanas se transformaram em meses e a empresa reagiu. Em 8 meses, com uma estratégia de marketing que Fernanda arranjou, fechamos 2 contratos importantes. Um com uma rede hoteleira que precisou de reforma e outra com uma galeria que nos deu espaço para um projeto de curadoria urbana. As vendas subiram. A casa, cercada por uma série de medidas judiciais que protegeram seu registro, permaneceu comigo. Não foi apenas vitória legal, foi construção social. Muitos clientes, ao saberem do que ocorrera, escolheram ficar.
A transparência tornou-se um diferencial, e eu, lenta mas seguramente, percebi que o patrimônio que minha mãe me deixara era também um banco de memórias que eu queria manter intacto. O processo de divórcio começou de fato em março. Dr. Paulo entrou com a ação de divórcio com pedido de separação total de bens e guarda das questões patrimoniais. Especificamos as provas que justificavam a medida. Havia um trâmite que exigia paciência. Miguel contestou em partes, alegando incapacidade emocional, ataques coordenados e a tal montagem que ele repetia. Houve depoimentos, perícias, audiências de conciliação, momentos de tensão, sempre administrados com tranquilidade profissional. Em junho, após recursos e apresentações, o juiz decidiu por uma separação com partilha judiciária que resguardava a permanência da casa em meu nome, ao menos na primeira instância, até que todas as questões relativas a dívidas conjuntas fossem apuradas. Mais uma vez, não apresento isso como modelo. Cada caso segue seu curso. Falo como quem conta o que aconteceu comigo. Miguel, por sua vez, teve de lidar com as consequências, relações estremecidas na família, dificuldades financeiras e, o que mais me impressionou, um confronto consigo mesmo que não se resolve externamente. Vi-o, em uma audiência, pequeno e derrotado, quando não havia mais rostos a quem culpar. Não senti prazer na sua queda. Senti, contudo, alívio por ver que a fragilidade que ele tentara vender como justificativa já não serviria de moeda para seus planos. Quando Marcela sumiu, houve um misto de alívio e vazio. Eu sequer quis saber todos os caminhos que a vida dela tomara. Preferi focar no que eu poderia controlar: a empresa, a casa, a mim mesma. Mantive distância de notícias sensacionalistas. Recusei entrevistas que transformassem minha vida pessoal em produto. Havia o desejo, sempre, de que aqueles que me traíram pagassem politicamente por suas escolhas, mas não de maneira a me converter em carrasca. Procurei, desde o início, ser medida. Com o passar dos meses, coisas pequenas começaram a me fazer sorrir novamente. Arrumar a estante de livros, um café sem pressa, reuniões com clientes que se transformavam em projetos empolgantes. Em outubro, quase um ano depois do acidente, a empresa fechou um contrato importante com uma incorporadora que precisava de nossa curadoria para áreas comuns de 2 prédios residenciais. Foi um acordo que trouxe estabilidade. Celebrei com a equipe, com Fernanda, com as pessoas que, ao longo do caminho, haviam me apoiado. Senti que não havia sido apenas sobrevivente, havia sido arquiteta do meu próprio recomeço. E então veio Ricardo. Conheci-o numa conferência de design, em novembro, justamente na semana em que anunciávamos o caso de sucesso com a incorporadora. Ele era consultor de sustentabilidade, de fala pausada e riso fácil, um homem que trazia consigo uma civilidade que me parecia antiga e rara. Conversamos por quase 1 hora sobre materiais recicláveis, sobre como a cidade deveria pensar seus espaços coletivos e também sobre vidas que reempreendem. Não houve pressa. Houve curiosidade e leveza. Trocaram-se mensagens por 2 semanas antes de um encontro para um café. Em dezembro, saímos para jantar pela primeira vez sem a sombra do passado pairando como julgamento. Havia uma gentileza discreta em seu olhar que me fez confiar aos poucos. Desabrochar para um novo amor foi, para mim, um exercício de paciência. Tive medo, claro. Como apostar de novo quando o passado trouxera tanto ensaio de dor? Mas Ricardo não quis apagar a minha história, quis me ouvir. E numa série de caminhadas à tarde, falando de projetos e de livros, aprendi a compartilhar sem exigir do outro que me consertasse. Ele veio com cuidado, com empatia. Não entrou como salvador, entrou como par. E isso, para mim, foi a maior diferença. Voltando a casa, as paredes que antes lembravam uma fortaleza que eu protegeria a todo custo, agora eram cenário de uma vida reconstruída. Quadros novos nas paredes, livros em cima da mesa do escritório, uma pequena estante com lembranças da minha mãe ao lado de fotografias neutras, sem rótulos dolorosos. Em uma tarde de domingo, sentei-me na varanda e pensei no bilhete de Patrícia.
As 3 palavras que pareciam tão insignificantes na hora tornaram-se, para mim, um ícone do que a verdade pode fazer quando trazida à luz. Verifique a câmera 3. Verificar naquele verbo havia mais do que curiosidade. Havia coragem de olhar para o que dor nos esconde. Hoje, quando caminho pelo corredor sul da casa, lembro-me do corredor do hospital como de um espelho invertido. Num, alguém fingia imobilidade. No outro, eu me movia para expor. As coisas que antes me quebravam agora alimentam a narrativa que entrego a quem escuta. Não como advertência, mas como testemunho. Não incentivo ninguém a agir fora da lei. O que fiz foi procurar meios legais, colecionar provas entregues de forma segura e buscar auxílio jurídico. Recomendo cautela a quem se encontra numa situação semelhante. Buscar profissionais, preservar a cadeia de custódia dos documentos e agir de modo que a sua defesa não se transforme em acusação legítima de quem a pratica. Se me perguntassem qual foi o ponto de virada definitivo, eu diria que não foi a exibição do vídeo nem o som do áudio. Foi o momento em que decidi que protegeria a minha integridade e não apenas o patrimônio. Foi quando aceitei que a casa valia mais que um bem material. Valia também a memória das mãos que a reconstruíram, a dignidade do trabalho de uma vida. A justiça ajudou, as pessoas que me apoiaram, mais ainda. Agora, quando me sento com Ricardo à noite para um jantar simples, falo sobre projetos, sobre sonhos. Não há pressa em juntar os passados. Há uma paciência de quem entende que o amor se constrói com fatos, não apenas com promessas. Passei a doar parte do tempo a projetos de apoio a mulheres em situação vulnerável, não por autopromoção, mas por gratidão por ter tido recursos e amigos que me seguraram quando eu vacilei. Apoiar outras mulheres, criar redes de trocas, foi uma forma de transmutar dor em ação. Sei que minha história pode parecer para alguns um roteiro drástico. Para mim, é apenas a minha vida, com todas as suas falhas e acertos. Falo disso porque sei que, em muitos lares, há segredos que corroem lentamente. Às vezes, o que parece pequena sinalização, um bilhete dobrado no bolso, um telefonema estranho, uma desatenção médica, é, de fato, ponte para algo maior. E quando isso acontece, há caminhos que preservam a legalidade e a honra pessoal. Use-os. Fecho esta narrativa com honestidade. Houve dor, vergonha, luta e também vitória. Não a vitória de humilhar alguém, mas a vitória de recuperar o controle, de manter a casa, a empresa e a minha paz. A Patrícia, sempre que posso, envio notícias. Ela me responde com mensagens curtas e eu a trato com carinho. Fernanda é parte da família que eu escolhi. Doutor Paulo continua sendo o meu apoio racional em momentos de crise. E por fim, há pessoas como você, que talvez esteja escutando esta história em busca de coragem, ou apenas por curiosidade. Se esta história tocou você, me conta nos comentários de onde está assistindo e se já passou por algo parecido. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que, mesmo quando a traição parece vencer, há caminhos legais e humanos para reerguer-se. Obrigada por me ouvir, por segurar, por alguns minutos, a atenção que transformou aquele bilhete pequeno em começo de um novo capítulo.